Esta é a história de um homem que foi rejeitado por todos, mas que mudou o mundo. É a história de Jack Ma. Você já se sentiu como se ninguém acreditasse em você? Como se por mais que tentasse, as portas continuassem se fechando? Se sim, você precisa ouvir isso. Desde cedo, Jack Ma nunca foi visto como alguém promissor. Na escola, ele tinha muitas dificuldades. Enquanto seus colegas passavam nas provas, ele reprovava. E não foram poucas vezes. Ele reprovou em exames importantes do ensino fundamental 2 vezes, e no vestibular para a faculdade 3 vezes. A cada falha, a sensação de não ser bom o suficiente se tornava mais forte. Ele tentou entrar em Harvard 10 vezes, e foi rejeitado 10 vezes. O mundo parecia estar constantemente dizendo a ele que ele não pertencia ao grupo dos vencedores. Enquanto outros avançavam, ele sentia que estava sempre ficando para trás. Quando finalmente se formou, a vida adulta não foi mais fácil. A rejeição continuou a persegui-lo. Ele se candidatou a mais de 30 empregos diferentes e foi recusado em todos eles. Ele tentou ser policial, mas disseram que ele não era bom o suficiente. Ele tentou trabalhar em um hotel, foi recusado. Tentou em restaurantes e a resposta foi a mesma. A história mais famosa e talvez a mais humilhante foi quando ele tentou uma vaga no KFC, a rede de fast food. 24 pessoas se candidataram. 23 foram contratadas. Adivinha quem foi o único rejeitado? Sim, ele. Imagine como isso deve ter sido. Em um grupo grande, ser o único que não foi considerado apto. A mensagem do mundo era clara, repetida de todas as formas possíveis. Você não serve. Era como um eco constante em sua mente. Para a maioria das pessoas, uma sequência tão longa de fracassos seria o suficiente para desistir. Seria fácil acreditar que o mundo estava certo. Mas Jack Ma fez algo diferente. Ele decidiu não concordar com o mundo. Ele decidiu que a opinião dos outros não definiria o seu valor. Naquela época, nos anos 90, ele não tinha nada. Sem dinheiro no bolso, sem contatos importantes e, claro, sem nenhum prestígio. Mas ele tinha uma ideia que pouquíssimas pessoas entendiam. A internet. Ele viu algo que os outros não viam. Ele acreditava que a internet poderia ser uma ponte, conectando pequenas pessoas, pequenos empresários como ele, a grandes oportunidades globais. Quando ele começou a falar sobre isso, as pessoas riram. Especialistas disseram que ele era louco. Amigos disseram que era uma fantasia. Afinal, ele não tinha nenhum conhecimento técnico de programação ou computadores. Disseram que ele estava atrasado, que as grandes empresas americanas já dominavam esse espaço. As críticas vinham de todos os lados, apontando todas as razões pelas quais ele iria falhar. Mas Jack Ma tinha 2 coisas, que eram muito mais raras e poderosas do que dinheiro ou conhecimento técnico. Ele tinha visão e uma persistência teimosa. Ele conseguia ver um futuro que ninguém mais enxergava e estava disposto a lutar por ele, não importava o quão difícil fosse. Então, em seu pequeno apartamento, com um grupo de amigos que acreditaram em sua visão maluca, ele deu início ao que um dia se tornaria o Alibaba. O começo foi brutalmente difícil. Não havia dinheiro. Nos primeiros 3 anos, a empresa não deu um único centavo de lucro. Eles cometeram erros, enfrentaram perdas e viveram com uma incerteza constante. Muitas vezes, ele esteve à beira da falência. Mas ele não parou. A cada obstáculo, ele encontrava uma maneira de contorná-lo. A cada não, ele encontrava uma razão para continuar dizendo sim a si mesmo. E lentamente, com o tempo, aquela ideia que todos desprezaram começou a crescer. O Alibaba começou a conectar milhões de pequenos fabricantes na China com compradores do mundo todo. Criou oportunidades onde antes só havia limitações e barreiras. Aquela pequena empresa, nascida em um apartamento apertado, transformou-se em um gigante global do comércio eletrônico. E Jack Ma, o homem que foi rejeitado em dezenas de empregos, tornou-se um dos empresários mais ricos e influentes do planeta. Mas aqui está a parte mais importante da história. Ele nunca esqueceu as rejeições. Ele nunca esqueceu como foi ser o único não escolhido. E por causa disso, ele ensina algo extremamente poderoso para todos nós. Ele diz: se hoje ninguém acredita em você,
Isso não significa que você esteja errado. Muitas vezes, significa apenas que você está adiantado demais. Significa que você está vendo algo que os outros ainda não conseguem ver. A sua visão pode parecer estranha ou impossível para as pessoas ao seu redor, porque elas estão presas no presente, enquanto você já está construindo o futuro. Talvez você, que está me ouvindo agora, também já tenha recebido muitos nãos. Talvez você já tenha se sentido deixado de lado em um grupo de amigos, em uma seleção de emprego, ou até mesmo dentro da sua própria família. Talvez, depois de tantas portas fechadas, você tenha começado a duvidar de si mesmo, a pensar que talvez eles estivessem certos. Se esse for o seu caso, lembre-se da história de Jack Ma. Lembre-se do homem que falhou em provas. Foi rejeitado em empregos e ridicularizado por suas ideias. A rejeição não é uma sentença de fracasso. Não é o fim do caminho. Muitas vezes, a rejeição é um sinal. É o universo te empurrando para fora do caminho errado, para que você possa encontrar o caminho certo. O seu caminho. Cada não que você recebe pode ser o combustível que te força a ser mais criativo, mais resiliente, mais determinado. As pessoas que mais te criticam hoje podem ser as mesmas que te aplaudirão amanhã, mas isso só acontece se você não desistir. Então, continue. Continue aprendendo com seus erros. Continue insistindo quando tudo parecer perdido. Acredite na sua visão, mesmo que você seja o único a acreditar nela por enquanto, porque o mundo não muda por causa das pessoas que seguem as regras e fazem o que todo mundo espera. O mundo muda quando alguém, como Jack Ma, insiste um pouco mais do que deveria. A sua hora vai chegar. Não desista antes do milagre acontecer. Obrigado por assistir. Se esta história te inspirou, compartilhe com alguém que precise ouvi-la e se inscreva no canal para mais conteúdo como este. Até a próxima!